Também sinto que a liberação pessoal começa com o compromisso individual de saber quem somos no universo. Quando cumprimos tal compromisso, tudo, desde a maneira como pensamos sobre nós mesmos até a maneira como amamos, mudará. Todas as coisas precisam mudar, pois nós mudamos na presença dessas compreensões mais profundas. Tudo retorna àquilo em que acreditamos. Embora possa parecer simples demais para ser verdade, estou convencido de que o universo funciona exatamente dessa maneira. Um milagre impresso na pedra. No século IX d.C., o grande yogi tibetano Milarepa deu início a um retiro pessoal para dominar seu corpo, uma jornada que duraria até a morte, aos 84 anos. No começo de sua vida, Milarepa já havia adquirido muitas habilidades yogis, aparentemente milagrosas, como o poder de usar o calor psíquico para aquecer seu corpo nos rigorosos invernos tibetanos. Depois de sofrer a dor insuportável de perder a família e amigos nas mãos de rivais da aldeia, ele empregou suas artes místicas para propósitos de retribuição e vingança. Ao fazer isso, matou muitas pessoas e lutou para encontrar significado no que havia feito. Certo dia, percebeu que havia usado indevidamente o dom de suas habilidades yogis e psíquicas e por isso entrou em reclusão para encontrar a cura por meio de um domínio ainda maior. Em nítido contraste com a vida de abundância material que conhecera antes, Milarepa logo descobriu que não precisava de contato com o mundo externo. Ele se tornou um recluso. Depois de esgotar seu suprimento inicial de comida, Milarepa sobreviveu graças à nutrição proporcionada por plantas ralas que cresciam perto de sua caverna. Durante muitos anos, as urtigas que cresciam nas planícies áridas do alto deserto do Tibete foram tudo o que ele comeu. Sem qualquer alimento substancial, roupas ou companheirismo para interromper seu foco interior, Milarepa viveu muitos anos com quase nada. Seu único contato humano era o ocasional peregrino que, inadvertidamente, tropeçava na caverna que lhe servia de abrigo. Os relatos daqueles que o encontraram por acidente descreveram uma visão assustadora. A pouca roupa com a qual ele originalmente começou seu retiro havia se desgastado em pedaços esparsos de tecido que o deixavam praticamente nu. Por causa da falta de nutrição em sua dieta, Milarepa havia encolhido até pouco mais que um esqueleto vivo, com a cor dos seus longos cabelos, bem como de sua pele convertida em um verde opaco por causa da overdose de clorofila. Ele parecia um andarilho fantasma. A privação que impôs a si mesmo, embora extremada, o levou ao seu objetivo de domínio yogi. Antes de sua morte, em 1135 d.C., Milarepa deixou uma prova de sua liberdade com relação ao mundo físico, na forma de um milagre que os cientistas modernos dizem que simplesmente não deveria ser possível. Durante uma peregrinação em grupo ao Tibete na primavera de 1998, escolhi uma rota que nos levaria diretamente à caverna de Milarepa e ao milagre que ele deixou para trás. Eu queria ver o lugar em que ele violou as leis da física para nos libertar de nossas crenças limitadas. 19 dias depois do início dessa viagem, encontrei-me no retiro do grande Yogi, de pé, exatamente na posição em que ele esteve quase 900 anos antes. Com meu rosto apenas alguns centímetros distante da parede da caverna, eu estava olhando diretamente para o mistério que Milarepa deixara para trás. A caverna de Milarepa é um daqueles lugares que você precisa saber como encontrar para chegar lá. Não é um lugar onde simplesmente acontece de você estar durante um passeio casual pelo Tibete. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o famoso yogi foi pela boca de um místico sikh que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Durante anos, estudei o mistério que circundava a renúncia de Milarepa, que o levou a se afastar de todas as posses mundanas, sua jornada por todo o planalto sagrado do Tibete Central e o que ele descobriu como místico devoto. Todo o estudo conduziu a esse momento em sua caverna. Olhei maravilhado para as paredes lisas e negras que me cercavam e só podia imaginar como seria viver por tantos anos em um ambiente tão frio, escuro e remoto. Embora Milarepa tenha morado em cerca de 20 retiros diferentes ao longo de seu tempo na solidão,
Foi seu encontro com um aluno nessa caverna em particular que a diferencia das outras. Para demonstrar seu domínio yogi, Milarepa realizou 2 façanhas que os céticos nunca duplicaram. A primeira foi a de mover sua mão através do ar com tamanha velocidade e força que ele criou uma onda de choque cujo estrondo sônico reverberou contra a rocha ao longo de toda a caverna. Tentei fazer isso sozinho, sem sucesso. A segunda façanha foi aquela que, para vê-la, eu esperei quase 15 anos. Viajei meio mundo e me aclimatei a algumas das elevações mais altas do mundo durante 19 dias. A fim de demonstrar seu domínio sobre os limites do mundo físico, Milarepa abriu uma das mãos e a colocou contra a parede da caverna, mais ou menos no nível dos ombros. Então continuou a empurrar a mão mais para dentro da rocha à sua frente, como se a parede não existisse. Quando fez isso, a pedra sob a palma de sua mão tornou-se macia e maleável, deixando a profunda impressão de sua mão para que todos a vissem. Quando o aluno que testemunhou essa maravilha tentou fazer o mesmo, está registrado que tudo o que ele conseguiu mostrar foi a frustração de uma mão ferida. Quando abri a palma de minha mão e a coloquei sob a impressão de Milarepa, pude sentir a ponta dos meus dedos aninhadas na forma da mão do yogi, na posição precisa que seus dedos haviam ficado centenas de anos antes. Um sentimento que foi ao mesmo tempo humilde e inspirador. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu tivesse sobre a autenticidade da impressão da mão desapareceu rapidamente. De imediato, meus pensamentos voltaram-se para o próprio homem. Eu queria saber o que estava acontecendo com Milarepa quando ele se fundiu com aquela rocha. O que estava pensando? O que estava sentindo? Como ele desafiou as leis físicas que nos dizem que 2 objetos, sua mão e a rocha, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Antecipando as minhas perguntas, nosso tradutor tibetano, Shingla, não é seu nome verdadeiro, respondeu antes mesmo que eu lhe perguntasse. Ele tem fé, afirmou, com uma voz de quem relatava um fato casual. O Gesto, grande professor, acredita que ele e a rocha não estão separados. Fiquei fascinado pela maneira como nosso guia do século XX falava sobre o yogi de 900 anos atrás, no tempo verbal presente, como se ele estivesse na caverna conosco. Sua meditação o ensina que ele é a parte da rocha. A rocha não pode contê-lo. Para o Gesto, esta caverna não é uma parede e por isso ele pode se mover livremente como se a rocha não existisse.